As preposições em língua portuguesa podem ser solicitadas por termos anteriores. Terror, elas podem ser solicitadas por termos anteriores, não podem? Podem. Quais são elas? Preposições relacionais. Elas podem iniciar um objeto indireto, lembra? Ou um complemento nominal, lembra? Na aula de sintaxe e duração a gente reforça isso. Ah, Teor, então tá bom. Então elas podem ser solicitadas por termos anteriores ou não. Quando elas não são solicitadas? Porque elas têm um valor próprio. Elas transmitem sentido. Ah, sim. Então elas vão, na aula de sintaxe e duração a gente fala sobre isso. Elas vão iniciar um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, beleza? Ah, sim, porque aí vão transmitir o valor de tempo, de lugar, de tipo e assim por diante, tá? Beleza, então vamos lá. Combinadas ou não com artigos, como a gente viu lá, né? Do, da, de e tal. Agora vamos lá, ó. Aquela preposição que não depende sintaticamente de qualquer termo anterior. Ela não depende. Se ela não depende de sintaticamente de qualquer termo anterior, significa que é a preposição relacional ou é a preposição nacional que ela quer aqui? Preposição nacional, terror. A preposição relacional é aquela que inicia objeto indireto ou complemento nominal. Ela foi exigida por um verbo ou nome anterior. Agora, a nocional, adjunto adnominal, né? Vai ser adjunto nominal, adjunto adverbial, vai transmitir sentido. Ah, sim. Beleza? Ok, vamos lá então. Olha só, nesse caso a gente tem aqui, ó, a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral, tá, ó, dificuldade disso, dificuldade de alguma coisa. Então veja que dificuldade é uma base, ó, é um substantivo, tá? Difícil gerou substantivo dificuldade, beleza? Ah, sim, tranquilo. As eleições municipais do ano que vem, tá, ó, para as eleições municipais do ano que vem. Então, eleger gera o substantivo abstrato eleições. Ah, sim, substantivo abstrato aqui, ó. Está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento. Necessidade do financiamento. Necessitar gera o substantivo abstrato necessidade. Necessidade, substantivo abstrato. Aumentar gera o substantivo aumento. Ah, sim, olha só, aumento. E necessitar gera o substantivo abstrato necessidade. Quer dizer o seguinte, cara. A gente vai pegar todos eles aqui e jogar lá no terceiro critério. Beleza, é só isso que a gente tem que observar. Beleza? Tranquilinho. Então, olha só. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento. Cara, quando ele fala assim, ó, necessidade do financiamento, vai necessitar do financiamento. É necessidade do financiamento. Aí tem uma regrinha que a gente fala na aula de preposição e na aula de sintaxe e duração também é o seguinte. Cara, se você tem um verbo, tá? Necessitar do financiamento. Você sabe que do financiamento é o complemento do verbo necessitar. Então transforma o verbo no substantivo abstrato. Então esse complemento que era verbal vira complemento nominal. Então necessitar do financiamento, necessidade do financiamento. Então se eu tinha complemento verbal, eu passo a ter complemento nominal. Beleza? Então você sabe, inclusive repetiu aqui, ó, do financiamento, olha só, a necessidade do financiamento, necessitar dele, do financiamento. Então aqui nós temos um complemento nominal. Concorda comigo? Necessidade de novo tipo de financiamento. Veja bem, é necessitar de novo tipo de financiamento. Necessitar, ó, eu necessito do novo tipo de financiamento e eu tenho necessidade do novo tipo de financiamento. Se era complemento verbal, vira complemento nominal. Concorda comigo? Ah, sim. Supostamente, porque esse verbo necessitar é transitivo indireto, né? Então, supostamente seria o seguinte, esse tipo de financiamento é necessitado, que não daria, porque esse verbo é transitivo indireto e não gera a voz passiva, né? Então, só para você perceber aí, tá? Então, mas o que você percebe é que, de novo tipo de financiamento tem valor paciente. Então, aqui é um complemento nominal, aqui é um complemento nominal também. Tá legal? Opa, então vamos lá. Tem necessidade aqui do financiamento privado, necessidade de novo tipo de financiamento. Então, nós temos o complemento nominal porque tem valor paciente. Então, a gente elimina aqui. Porque a preposição de
Foi uma exigência do nome anterior. Ele pediu aquele que não depende. Ah, sim, terror. Tranquilo. Vamos à frente aqui também. Aí eu falo o seguinte, olha, a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral, tá? Há uma dificuldade, então, ó, dificultar o aumento, a dificuldade de aumentar. Opa, terror. Dificultar o aumento, dificuldade de aumentar. O que era um complemento verbal virou um complemento nominal. Concorda comigo? Opa! Então essa ideia de aumentar o fundo eleitoral tem um valor paciente em relação à dificuldade. Ah, sim. Então, olha só, esse aumento é dificultado, foi dificultado. Ah, terror, tem valor paciente sim, cara. Inclusive, a gente vê isso na aula de oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. A dificuldade disso. Então, realmente, de aumentar aqui é complemento nominal. Sim, tranquilo. Então, a preposição de foi uma exigência de dificuldade. Sim. Com o aumento do custo pela volta da propaganda. Com o aumento do custo. Então, aumentaram o custo. Ele aumentou o custo. O custo foi aumentado. Então, olha só. Eles aumentaram o custo, tá? Então, o aumento do custo. Então, o que era complemento do verbo virou complemento do nome. Show de bola? Ah, terror. Realmente, cara. Então, do custo é complemento nominal. O custo foi aumentado. Ah, sim. Então é complemento nominal, preposição exigida por aumento. Agora vamos à palavra eleições, tá? Se eu falasse assim para você, tá? Ó, a eleição, olha, a eleição do presidente, ó, a eleição do presidente. Nesse caso, você tem lá, ó, queremos eleger um presidente. Eleger quem? O presidente. Então, eleger é verbo transitivo direto, o presidente é objeto direto. A eleição do presidente. O que era um complemento do verbo virou um complemento do nome. O presidente foi eleito, ó. O presidente foi eleito. Então, a palavra eleição vem do verbo eleger, correto? Então, gera um substantivo abstrato. Do presidente tem valor paciente. Então, é complemento nominal. Ô, terror, então é tudo complemento nominal? Não, porque não é a eleição do presidente, não é para eleger o presidente, não. Aqui nós temos as eleições que são municipais, as eleições que são do ano que vem. Ô, terror, a que eleições você se refere mesmo? Aí, ó, são as municipais, e são as eleições do ano que vem. Então, veja que a preposição de aqui, ó, se liga a eleições, mas ninguém vai eleger o ano, não. Mas que tipo de eleição é? São as eleições municipais. Ah, mas terror, mas são as eleições municipais de que ano? Do ano que vem. Então eu não elejo o ano. E também não tem essa relação paciente, né? O ano não é eleito também. Mas por que isso? Porque você vai notar aqui, neste contexto, que do ano marca o tempo. Qual é a eleição? Isso é típico do adjunto adnominal. Apesar de nós observarmos eleições aí como substantivo abstrato, você percebe, nós não temos valor paciente. O ano não é eleito, não é essa a ideia, correto? Ah, sim, o ano não é eleito, terror. Aí, nesse caso, eu sei que do ano, que tipo de eleição é? A eleição do ano que vem. Qual é a eleição? Eu vou especificar que eleição é. Então, o papel aqui é mostrar o tempo. Qual é a eleição? Por isso, do ano que vem, você sabe que é um adjunto adnominal em relação a eleições. Então, aqui é uma preposição de que marca o tipo da eleição. Qual é o ano? Por isso, alternativa B de bola. Então, do ano que vem, inicia com preposição nocional. Beleza? É essa a ideia. Levei um pouquinho mais de tempo, porque eu sei que às vezes um aluno faz essa prova aqui, fica na dúvida e até buscar lá a sintaxe de oração e tal, acaba tendo mais dificuldade, tá? Por isso que eu fiz aqui questão de comentar mais detidamente essa questão.